Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Pra você que não me conhece, eu sou Manana Lírio. Pra você que já me conhece, eu sou a Lírio da galera. Como vocês podem ver, faz um tempinho que eu não apareço por aqui, né? Muitas coisas mudaram. O visual mudou, gente. Olha que loira. Ei. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, bate palma também. Como é que vocês estão? Com saudade de estar aqui com vocês. Estamos aí no nosso episódio 6 da terceira temporada. Nosso último episódio da terceira temporada. Ah, cadê o efeito? Não tem o efeito do ar. Um dia eu ia colocar o efeito do ar. Mas hoje estamos aqui com mais um bate-papo muito legal. Mais um bate-papo, mais um jovem aí, para vocês conhecerem aí. Então, já prepara o coração, já prepara a pipoquinha aí. Quem não almoçou, almoce, por favor, né? Que tem que comer. E é isso, vamos iniciar nosso bate-papo. E se apresente, meu querido convidado. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado pelo convite, muito bom estar aqui. Sou o Vitor, tenho 21 anos, já estou aí há bastante tempo servindo ao Senhor e tô muito feliz de estar aqui. Que bom. Conta um pouquinho pra gente, Vitor, aí da sua história, como foi a sua infância até aqui. Conta um pouquinho pra gente. Eu tenho pensado bastante sobre isso, porque é uma pergunta muito difícil, né, de a gente falar sobre nós mesmos. E foi um dia que eu fiquei bastante pensando quem é o Vitor, quem foi o Vitor. O Vitor foi uma criança que sempre nasceu em berço evangélico, então estou na vida cristã já desde o nascimento, que a gente fala sobre o berço evangélico, mas eu tive bastante processos aí na vida que a gente tem, né? A gente jovem, principalmente nós jovens, temos o processo aonde a gente passa. Foi um jovem, uma criança bastante sempre gostei de servir, sempre gostei de estar junto na igreja, ajudando. Então eu fiz parte de uma igreja com meus pais, onde eu cantava, mas esse não é meu ministério, então não canto mais, mas eu cantava. Era da igreja Encontro com Deus, onde ali eu falava, eu cantava, estava junto. E eu passei por um processo ali onde eu aprendi bastante. Os pastores sempre me deram bastante oportunidade, de me ensinaram a estar junto ali. E eu conheci realmente a Jesus foi em 2016, onde eu tive um encontro verdadeiro com o Pai, foi onde eu tive o batismo com o Espírito Santo, e foi num monte. Eu Quando eu comecei a buscar ao Senhor, eu tinha 10 anos, e eu falei, quando eu me posicionei, eu lembro até hoje, quando eu me decidi querer estar ali na frente da igreja, sentar na primeira fileira, e eu adorava, assim, erguia minhas mãos, cantava, dava glória a Deus, assim como eu queria fazer do jeito que os meus pastores faziam, que nem as pessoas faziam. Só que o meu coração sempre foi incendiado para querer ser batizado com o Espírito Santo, para querer conhecer mais o Espírito Santo. Mas eu fui mesmo batizado com o Espírito Santo em 2016, depois do meu batismo. Porque eu aprendi que a gente seria batizado com o Espírito Santo depois do batismo com das águas. E eu fui no monte onde eu falei assim, Deus, hoje eu não quero sair daqui sem ser batizado pelo Senhor. Então, hoje eu quero ser batizado com o Espírito Santo, falar em línguas. Eu acho lindo quem fala em línguas, eu acho maravilhoso. Até hoje eu amo ver as pessoas falando em língua. E é tão triste a gente ver agora, hoje em dia, poucas pessoas são batizadas com o Espírito Santo. E, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu falei assim, aqui começou a minha vida ministerial. E você contou um pouquinho aí dos ministérios, né? Que você entrou em alguns ministérios. Fala um pouquinho pra gente desses ministérios, como que eles queimaram no seu coração, como foi pra você iniciar esses ministérios também. Então, eu já passei por todos os ministérios da igreja. Tanto que lá na igreja o povo fala assim, é o futuro pastor, porque normalmente o pastor passa por todos os ministérios. E eu passei pela salinha, já fui tio da salinha, ainda sou ali, eu falo que eu sou professor eventual, igual da escola, quando precisa eu tô lá. Professor substituto. Exatamente. Quando precisa eu tô lá ensinando, porque ensinar é o que eu mais amo. Eu amo ensinar, não importa se é no Ministério Infantil, se é em outro ministério. Eu já fiz parte também do louvor. Já cantei de back, ajudava? Não, nem um pouco. Mas estava ali. Que vale a intenção. Exatamente. Eu já fiz parte também
da projeção. Eu que comecei a projeção na nossa igreja, na church ali, onde eu faço parte agora da Church Paz e Vida, com o pastor Rony. Então, eu iniciei ali a projeção, eu que fiz as montagens de tudo, ensinei as pessoas a estarem ali. E ainda é difícil porque as pessoas têm medo, porque o meu pastor é daqueles que pega de surpresa, coloca tal versículo. Daí o povo entra em desespero para achar o versículo. Mas eu já fiz parte também da mesa de som, já fui técnico de som, que também é uma coisa tão difícil, porque eu tava assistindo hoje um podcast que você gravou com o Rafael e ele falou sobre isso, né? E a mesa de som e a projeção é igual, que quando as pessoas... Acontece um erro, dá um microfonia lá, as pessoas vão diretamente para quem tá atrás. E ali a mesa de som da nossa igreja é bem na frente ainda. E, nossa, então já estamos ali diretamente na visão. Mais complicado ainda. Exatamente. E esse ministério da projeção e da mesa de som, eu entreguei o ano passado. Eu já estava me desligado, mas eu saí mesmo foi esse ano. Porque como eu passei por todos os ministérios, a gente passa pelas aquelas lutas de vida que... Aonde eu devo ficar? Buscando a minha identidade. Porque eu estava em tudo. Foi uma das coisas que a gente sempre conversou lá na igreja, que eu amo servir. Eu amo estar servindo. Se eu estou ajudando alguém, eu estou feliz. Se eu estou ali ajudando a igreja, eu estou feliz. Não importa se eu estou fazendo o que eu quero ou o que eu desejo ou não. Mas se eu estou ajudando, eu estou megamente feliz de estar ajudando. Então, o servir está no meu sangue, está na minha identidade. Mas eu buscava querer fazer o que Deus queria. Não queria mais fazer o que eu quero. Que eu, por mim, eu ficava em todos ainda. Porque a igreja precisa. E eu queria fazer aquilo que Deus queria pra mim. Então, eu passei por todos os ministérios e eu fiquei na dança. É onde o lugar onde Deus me quer, onde o lugar que eu já passei várias vezes também. Já entrei, já saí, já falei assim, não, já acabou o meu ciclo, porque nós deixamos o nosso coração mandar e a palavra fala que o nosso coração é enganoso. Então eu deixei meu coração me enganar por várias vezes. Falei assim, não, e não é seu lugar, já acabou seu ciclo. Só que não foi bem assim. E o Senhor hoje agora me deu a liderança do Ministério de Dança. Então eu iniciei faz acho que nem um mês ainda, acho que faz uma semana que eu tô na liderança do Ministério de Dança. E Recente. recente. E eu também já fui líder de jovens. Já fui bastante coisa na igreja, né? Acho que praticamente quase tudo. Faltou Dá pra ser obreiro. pastor mesmo, apoio. Apoio. Já passou por todos, então. Já passei por todos. E os jovens pra mim foi o mais difícil. Porque eu tive que dar pra eles uma coisa que eu não tive. Como parte da igreja. E é muito difícil. E a culpa não foi dos pastores, não foi da igreja. Mas é que eu fui um jovem que sempre fui querer estar à frente. Sempre estive na parte de liderança. Então, eu não participei de uma escola dominical, que eu já estava ali ensinando. Eu comecei a dar aula para o Ministério Infantil com 10 anos de idade, que era para mim estar aprendendo. Então, eu passei, para mim foi muito rápido. Então, eu não tive esse processo onde eu precisei estar. Então, quando eu fui para a rede de jovens, eu comecei a entregar para eles tudo o que eu queria que tivesse. Então, eu queria que alguém tivesse junto comigo, eu mandava mensagem todos os dias para os jovens, e jovem não gosta. Agora eu entendo que jovem não gosta. Precisei passar por tudo isso, sofrer mesmo para mim aprender. Então, eu tive ali pessoas preocupadas, eu me preocupava bastante com os jovens, porque acho que líder de jovens acaba se tornando ali parte da família deles, então quando eu vi que ele estava querendo sair dali da igreja e querer para as coisas do mundo, eu entrava em desespero, como se eu fosse pai deles. Então, e eu precisei aprender que não é assim que funciona, não é desse jeito, não é porque eu não tive que eu tenho, é porque eu queria que tivesse que eles agora querem, porque os jovens de hoje em dia é totalmente diferente. São mais complicadinhos, mas são mais rígidos também com eles mesmos, de não querer ouvir, falar assim, eu via muito dos jovens falando assim, eu não preciso de ajuda, eu tô muito bem. Eu não preciso de ninguém junto comigo. Eu sei tudo. Então, eu tive que aprender muito com isso. E agora eu entreguei os jovens, eu fiz o retiro de jovens que sempre foi o meu sonho fazer, eu fiz em janeiro. Deus permitiu. Eu fiz não, né? Deus fez.
Ele permitiu que eu tivesse ali à frente de retiro de jovens. E é tão difícil de organizar um retiro de jovens. Meu Deus, eu sempre quis, mas não imaginava que era tanta luta. Desde o início que você decide até, até o dia que for, até durante, começa a dar umas coisas erradas ali. Mas eu creio que os jovens foram encontrados. Eu creio que eles. O tema do retiro foi Jovens Cheios do Espírito Santo. O Nicolas ministrou lá, que veio aqui, o da aba, e ele ministrou sobre os jovens cheios do Espírito Santo, e eu creio que os jovens eles saíram conhecendo quem é o Espírito Santo. Isso que você falou, tipo, de ser difícil trabalhar com jovens, na conferência desse ano foi tão difícil, porque eu ia dançar, e aí, tipo assim, a gente tava literalmente, tipo, se arrumando, preparando pra entrar. E aí a luz da igreja acabou. Nossa. E não acabou uma vez, tipo, apagou, aí acendeu. Aí apagou de novo, a gente, misericórdia, vamos orar aqui, porque não é possível, gente, vai acabar a luz justo agora. Porque, tipo assim, tudo dentro da igreja hoje em dia mexe com a luz, com energia. Então daí a gente falou, meu Deus, vamos ter que dançar a luz de velas agora. Fiquei pensando, né? Falei, não, vamos acender lanterninha aqui. Porque, tipo, parece que quando você faz as coisas pra Deus, o diabo tenta de todas as formas. Exatamente. Porque os jovens, hoje em dia, como é que tá? Tá bagunçado, entendeu? Sim. Tipo, muitos deles chegam na igreja quebrados, entendeu? Sedentos. A gente vê que a geração de hoje é sedenta por Deus. Porque, tipo, eles não encontram o que eles encontram dentro da igreja, não encontram esse carinho. Isso que você falou de cuidar dos jovens, na maioria das vezes a gente até tem o Marcinho lá na igreja, que a gente fala que ele é o pai dos meninos, entendeu? Porque, assim, tudo que os meninos precisam, eles vão atrás do Marcinho. Porque eles veem ele como uma referência. E eu acredito que é assim com você também, sabe? Tipo, eles te olham como uma referência, até porque, que nem você falou, né? Tudo que você não teve, você passou pra eles. E às vezes era o que eles precisavam. Então, muitas vezes a gente vai ter que entregar coisas que a gente não tem. Mas, assim, é muito legal você contar, assim, de que trabalhar com jovens é difícil, porque realmente Sim. a geração de hoje é uma geração que a gente tem que pulso firme. Na geração de hoje, como se eu não fosse, né? Sou muito velha, coitada de mim. Mas você falou um pouquinho do ministério também, da dança, né? E eu queria saber como que você entrou na dança, como que foi esse processo pra você. Como é que eu posso falar? Porque, assim, a igreja tem geralmente umas críticas, né? E por você ser menino, tudo. Então, você passou Sim. por isso, teve esse processo também? Como que você lidou com isso, né? Sim. Conta um pouquinho pra gente. Eu passei por um processo bem difícil quando eu entrei na dança. Porque eu iniciei na escola. E na escola, a gente sabe que, na época que eu estudei, eu não sou tão velho, mas faz um tempinho A já. gente tá falando como se nós tivesse aqui 60 anos de idade, né? Exatamente. E eu acho que foi em 2011 que eu comecei e eu dançava na escola. Dançando na escola, a gente sabe que não dança música cristã. Então eu dancei umas músicas aí, nada de sensualização, mas músicas que na época não eram boas. Não, ainda não são, porque são circulares. Mas foi onde eu me encontrei. Falei assim, não, meu lugar é a dança. E a escola me dava aquilo, porque a igreja não acreditava. Porque acho que demorou para as igrejas virem a dança como um ministério. Verem a dança como um propósito também de adoração. Tanto que bastante, ainda a gente fala, a gente usa a referência de Miriam dançou e Davi dançou. É uma das referências que acho que todos os ministérios usam quando a gente fala sobre dança, porque as igrejas demoraram. Ainda existem, infelizmente, ainda existem igrejas que não acreditam. Falam, dança na igreja? Não tá em balada, não tá em festa. Então vê a visão errada. E quando eu queria dançar dentro da igreja, mesmo os pastores que eu tava na igreja não aceitaram. Não falavam assim, não pode, menino dançando? Nada a ver aqui, não fala que eu não sei se eu posso falar isso, vão falar que é gay, vão falar que é LGBT lá que eles falam agora. E foi a visão deles e eu não fiquei. Eu pude dançar quando eu entrei no avivamento bíblico com o pastor Rony. Foi onde ali eles abriram a visão. Eles procuraram aceitar e eles procuraram a ver aquilo como um ministério. Quando eu entrei já existia ministério de dança. Mas nunca tinha passado nenhuma pessoa, nenhum menino para dançar. Tanto que quando eu entrei, entrou mais 5 meninos comigo. E nenhum desses 5 meninos deu certo. Eles quiseram colocar mais meninos para fazer um ministério só de meninos. Só que não era chamado, não era visão, não era um propósito deles. Tanto que um deles é baterista.
Então não é nada a ver uma coisa com a outra. Famoso baterista. Clássico de Exatamente. toda igreja. E foi onde eu passei por um processo, onde a aceitação da minha família foi desde o início. Meus pais, minha mãe, meu pai, eles aceitaram desde o início o meu ministério. Porque eu fui uma pessoa, um jovem, uma criança que ainda sou. E eu quero e vai ser daquele jeito e jeito que eu quero. Às vezes eu vou quebrar a cara, eu vou quebrar a cara. Mas é o jeito que eu quero. E os meus pais sempre apanharam. Mas eles sempre deram conselho. Mas o que as pessoas vão falar, o que, que a família vai falar, principalmente os parentes, né? Que os parentes, eu falo, uso uma expressão que o parente é que nem carne no dente, às vezes. Então, Então, né? e, e eu passei por esse processo de aceitação. E meus pastores aceitaram de boa. Eles oraram, entraram em propósito. Tanto que quando eu comecei a dançar foi só com música agitada, porque onde tinha o Ministério de Dança, que é Dance, que é no YouTube, que foi na onde a gente aprendeu a dançar ali, a música agitada. Ainda não sei, prefiro mil vezes ali a lenta do que a agitada. Mas aí, quando eu comecei a dançar mesmo, balé, jazz, contemporâneo, foi antes dos meus pastores irem embora. Foi em 2019 que eles iam embora, depois eles voltaram. Mas quando eles estavam indo, o meu pastor liberou para mim dançar um espontâneo. Que foi, ele falou assim, não, você já pode. Porque a gente relutou muito tempo, porque a gente via os olhares das pessoas. As pessoas não falaram da igreja, mas o olho deles, a atitude deles falavam muita coisa, a gente via muita coisa. Então, daí quando os pastores me aceitou, falou assim que tava tudo bem, e eu comecei a dançar o espontâneo. E ainda eu ainda relutei, porque quando eu ouvi de quem era líder na época, falou assim, não, você não pode dançar com estilo feminino, dance como homem. Eu falei assim, como assim? E são fases assim que a gente vê, que a gente fala assim, meu Deus. E infelizmente ainda existem pessoas igrejas, lugares que ainda falam de meninos que dançam, porque não abriram a visão de adoração. Porque os verdadeiros adoradores não é só aqueles que cantam, mas os que dançam, os que ministram, os que adoram, também são verdadeiros adoradores. E é muito interessante isso, porque eu comecei, para mim, passar por tudo isso, foi necessário para mim aprender. Porque daí eu peguei uma responsabilidade que eu falei, eu sou o único menino que dança, então eu tenho uma responsabilidade maior, porque a visão está mais em cima de mim, porque as pessoas vão estar mais olhando ali. Eu não queria nenhuma visão em cima de mim, porque o meu alvo nunca foi dançar pra mim, mas sempre foi adorar a Deus. Foi que a visão, que nem antes de eu entrar pra dançar, eu sempre falo, Deus, que eu diminua, mas que o Senhor apareça. Que não é nada sobre mim, mas tudo sobre o Senhor. Essa é a minha fala sempre com Deus quando eu vou dançar, quando vou ministrar a palavra. É sempre isso. Porque a gente precisa entender que nada é sobre nós. Eu não vou pegar a Bíblia lá e vou falar uma coisa sobre mim. Mas eu vou falar sobre Jesus, sobre o que Jesus fez. Pode acontecer de ter um testemunho de vida, que nem eu sempre, quando eu vou ministrar a palavra, eu sempre falo isso. Que meu testemunho me leva à palavra, porque eu acabo falando tudo o que eu vivi e através da palavra. Então, eu passei bastante processo. E eu creio que agora tá na liderança do Ministério de Dança foi aonde o Senhor queria me colocar. É legal você falar assim, porque enquanto, né, a gente tava ensaiando pra dançar na conferência, e aí me colocaram pra dançar na frente. E, tipo assim, na minha cabeça eu sempre coloquei, eu não gosto de dançar na frente. Só que, tipo, não é nem às vezes por vergonha, é porque na minha cabeça, tipo, eu não tô aqui porque eu quero aparecer. E muitas pessoas olham assim, né? Tipo, nossa, você Uhum. tá dançando na frente porque você gosta de aparecer. Não, nunca foi sobre mim. Eu danço porque é o meu jeito de adorar. Sempre foi. Exatamente. Danças urbanas, gente, eu sou apaixonada por danças urbanas. Tipo assim, toda vez que tem na igreja eu quero estar junto, entendeu? E quando eu não tô ainda fico chateada. Fico, gente, eu queria tanto estar lá em cima. Mas não é, tipo, não é sobre a gente, entendeu? Uhum. Então, pra mim, tipo assim, eu sempre falei, gente, eu não gosto de dançar na frente. Não é sobre mim. E as Sim. pessoas olham assim. Tipo, eles falam, nossa, ela tá lá em cima porque ela quer se aparecer. Ah, ela quer Sim. chamar atenção. Não, nunca foi sobre isso. É a nossa maneira de adorar. Entendeu? Que nem você falou, tem várias maneiras de adorar. Tem o louvor, tem a dança, entendeu? Não é só uma forma de adorar. E é legal você contar assim sobre você ser o único menino, porque muitas vezes podem ter meninos que gostam de dançar. Sim. E que nem você falou,
Não tem nada de errado. É a forma deles de adorar. Eles estão adorando. Enquanto eles estiver dentro da igreja adorando, tá ótimo, gente. Exatamente. Pelo amor de Deus, enquanto estiver lá, tá ótimo. Exatamente. Entendeu? Porque muitas pessoas, tipo, muitos meninos podem acabar se afastando por coisas assim, entendeu? E que nem a gente falou, a geração de hoje é muito sedenta. Então, você vai dar uma oportunidade, a hora que você vê, essas pessoas estão voando, entendeu? Eu vejo pela nossa igreja, porque, tipo assim, muitos meninos hoje servem em vários ministérios. E você vê o quanto eles se dedicam, sabe? Hoje mesmo, eu tô viajando. Na conferência mesmo, os meninos, tipo assim, pequenininhos, assim, entendeu? Tipo, 12 anos, você via eles orando pelas pessoas, sabe? Falando em línguas e, tipo, sabe? Realmente se entregando ali. Então, tipo, sabe? Ministérios que você, tipo, fala assim, não tem nada a ver com essa pessoa. Então, assim, esse julgamento, sabe? Por isso que eu até te perguntei, porque, assim, abrir a mente das pessoas sobre isso, sobre a dança. Não tem nada de errado o menino dançar. É a forma dele adorar. Sim. Se esse é o que ele quer, deixa ele servir, entendeu? Sim, exatamente. Até sobre o que você falou de servir, né? Que você ama servir. Conta um pouquinho mais pra gente sobre isso. Como que é esse amor pelo serviço. Você falou que prega também. Quero saber sobre isso aí. Tá vendo? Você tava falando nos bastidores que o Vitor ia virar pastor. Eu acho que ele vai acabar virando pastor mesmo. Sei não, hein? Mas conta pra gente aí como que é pra você, dar a palavra, como você se sente, como que você descobriu aí que, né, você gostava disso. Não que você... Do jeito que você tá fugindo, né? Pode parar de fugir, não pode fugir, não. Mas conta pra gente um pouquinho sobre isso. Servir eu aprendi com meus pastores, com o pastor Rony, com a pastora Vanessa. Eles sempre foram bênçãos e eles sempre me ensinaram sobre servir, sobre a importância de servir. Que eles são pastores. E eles sempre mostraram que eles sendo pastores não interessa, porque eles estavam limpando o banheiro, eles estavam limpando a igreja, eles estavam organizando. E isso eu peguei como espelho pra mim. Falei assim, não, eu preciso estar ali ajudando eles. Quando eu entrei no Avivamento Bíblico, a igreja já estava funcionando. Daí eu comecei a ajudar. E eu sou aquela pessoa que amo fazer sem ninguém pedir. Eu não gosto que me peçam, porque daí parece que eu não tô fazendo o que eu devo fazer. E quando eu comecei a fazer e a servir, eu comecei a limpando. Limpando o banheiro, limpando a igreja, organizando a igreja. Eu fiquei observando o meu pastor, o jeito que ele fazia, e comecei a fazer igual. Meu pastor, ele é muito, assim, gosta das cadeiras bem alinhadas, sabe? E eu falei assim, vou pegar isso, né? E ele fazia... Eu ficava até brincando com ele que quando eu organizava a igreja, eu arrumava as cadeiras. Ele chegava mais cedo na igreja e ele arrumava as cadeiras. Ele arrumava tudo de novo. Eu falava assim, pastor, mas eu já arrumei. Ele falou assim, sério? Mas não tá alinhado. E ele fazia. E isso me ensinou, porque eu falei assim, não, então eu tenho que fazer certinho, aprender mais ali, pra mim me organizar, pra mim aprender e saber fazer exatamente certo, pra ele não precisar refazer de novo. Eu sou um jovem, quando eu estudava, eu fui uma pessoa que não gostava de que ninguém refazesse as minhas coisas. Ainda não gosto. E eu aprendo muito com isso, porque Deus nos ensina, né, que a gente não é perfeito. A gente não é perfeito. Na conversa com o Zinho, seu pai, eu falei, Zinho, eu gosto que fale, porque hoje eu aprendi que precisa se falar. Então eu falei assim, ó, não, você viu que precisa mudar alguma coisa? Fale pra mim. Porque eu fazer o post ali, que nem eu faço o post da rádio agora, e eu faço pra eles, eu falo bem assim, Zinho, tá bom? Quer mudar alguma coisa? Pode falar, eu gosto que fale. Quer que refaça? Eu vou refazer. E eu sou muito disso, porque eu aprendi isso. Eu não me cobro mais que nem eu me cobrava antes, porque daí quando eu comecei a servir, eu me cobrava demais. Falei assim, não, eu tenho que estar lá. E não é assim, o servir não é eu fazer obrigatório, mesmo eu estando cansado, porque às vezes a gente se cansa. É o normal se cansar. E o servir não pode ser nada sobrecarregado. O servir não pode ser nada só, tô sobrecarregado, não consigo, mas eu sou obrigado a estar lá. Não. O servir é quando você faz com amor. Quando você faz ali com aquela vontade no coração, não, eu preciso ajudar, eu preciso estar ali mesmo, eu sabendo que não é minha obrigação, mas eu preciso servir. E eu aprendi isso, eu precisei aprender isso. Eu falo que eu tive 4 vezes quase surtos de cansaço, de querer servir em tudo, e chegava no momento de limite, porque o ser humano tem o seu limite. E eu chegava no meu limite, deixava eu chegar no meu limite. E a última vez agora eu falei assim, não posso deixar chegar no meu limite de novo.
Porque quando eu chego no meu limite, eu desencadeio crise de ansiedade. E eu já passei por um processo de estar cansado o suficiente de deixar que Satanás... Na verdade, eu esqueci de cuidar do meu espiritual, da minha vida, da minha alma. E evangélica, cristã, com Deus, minha intimidade com Deus, deixei que Satanás tomasse conta dos meus pensamentos. E eu planejei 4 vezes suicídio. Planejado, organizado. Nunca cheguei a chegar quase, não. Deus nunca permitiu. Mas Deus me mostrou o processo. Deus me mostrou, não, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Porque quando a gente chega no nosso limite, Satanás aproveita daquilo, porque ele acha uma brecha. E nós não devemos deixar que essa brecha seja aberta. Porque quando Satanás vem, ele fala assim, viu? Mas as pessoas nem estão vendo o que você está fazendo. Pra que você está fazendo isso? Pra que você está servindo? As pessoas vão só te julgar. Vão continuar falando que você está errado. Pra que tá fazendo isso? Já termine logo, acabe logo. E eu aprendi com Deus. Tive que aprender. A gente tem que aprender, senão a gente continua errando. E nisso desse ano eu quase surtei. Mas eu cheguei não tão no meu limite que eu fui até... Eu falo que eu fui ousado com o meu pastor, porque eu falei assim, pastor, eu tô me pausando. Nem tem como pausar o ministério, mas eu pausei meus ministérios. Eu falei assim, pastor, eu tô me pausando, porque eu preciso saber o que Deus quer. E eu falei assim pra ele, pastor, uma conversa assim que nem a gente tá aqui. Eu falei assim, pastor, eu quero que o Senhor ore. E eu quero que o Senhor me diz aonde eu sou útil pro Senhor. Só que a mesma resposta que o Senhor dá é o que Deus vai dar. E eu fiquei 1 mês paralisado. E eu fiquei ali, eu fiquei orando, só que foi uma luta pra mim ficar parado. Eu falo assim que as pessoas lutam em estar na igreja. A minha luta foi em não estar na igreja fazendo, servindo. Porque foi muito difícil, porque foi anos da minha vida ali fazendo, servindo o tempo inteiro, tá ali junto. Sempre nos cultos, eu não tinha nada pra me fazer, mas eu gostava de estar sempre 2 ou 1 hora antes do culto, pra estar ali, caso alguém precisasse de alguma coisa. E eu precisei cortar isso. Precisei passar por o descanso que o Senhor me ensinou a ter. Porque eu não tinha tempo com a minha família, eu não tinha processos onde a gente gosta de estar. Domingo, pra mim, não era descanso nenhum. Porque eu estava ali, tinha que estar 5 horas na igreja. Então, eu nem descansava. E eu precisei passar por isso, eu precisei estar ali. Eu precisei, porque eu falo que todo o processo tem um propósito. E pro propósito chegar, o processo tem que ser dolorido. E muitas das vezes foi dolorido o meu processo. Porque foi ensinado e eu precisei cortar umas coisas, então até a crise de ansiedade eu acredito que foi algo que eu precisei aprender. Porque uma das coisas que a gente sempre fala, a gente sempre vê na internet, onde a gente fala bem assim, que as pessoas falam que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pede pra Deus. Que nem fala assim, tem uma música que fala, me dá uma fé de Jó. Mas será que a gente suportaria passar por tudo que Jó passou? E eu fui ousado e eu passei por isso. Eu falei assim, Deus, eu quero viver tudo que os jovens vivem pra mim poder ajudá-lo a eles. E uma das coisas que os jovens vivem é ter crises de ansiedade. É ter pensamento suicida. É pensar em acabar com a vida deles. E eu passei por esses processos porque eu pedi. Durante que eu passei nesse processo, eu falei assim, Deus, o que eu fiz pro Senhor tá fazendo isso comigo? E hoje eu entendo que foi eu que pedi. Eu pedi pra ter um coração igual ao deles, pra mim entender eles. E eu precisei entender eles passando pelo processo. Não tem como eu te entender sendo que eu não vivo a sua vida. E eu precisei viver a vida deles pra mim entender. Onde eu perdi todos os meus amigos. Até hoje eu falo que eu não quero ter amigos. Eu sou pessoa de poucos amigos. Porque eu não quero ter aquele trabalho de fazer alguma coisa e machucar alguém, sabe? Então eu sou que nem Jeremias ali, o profeta chorão. Eu fico só ali se alimentando pelas pessoas. Mas eu sou uma pessoa de poucos amigos. E eu também agora eu sei lidar certinho com meus limites. Eu não deixo ultrapassar meus limites. Eu aprendi. E foi uma das coisas que eu precisei passar para me estar agora ministrando a palavra. Onde eu cheguei ali. Sempre foi o meu sonho de estar em cima do altar. E não por holofote. Como fala? Holofotes, né?
Não foi por isso, mas porque eu sempre achei lindo quem ministra a palavra. Porque é um privilégio ministrar a palavra. É uma honra falar sobre Jesus. E eu sempre falei assim, não, eu quero estar ali. Tanto que quando eu abri o culto pela primeira vez, pra mim foi como se fosse um culto especial, porque eu estaria abrindo o culto. Porque eu sempre amei falar de Jesus, eu sempre amei falar sobre quem era Jesus, quem foi Jesus e quem é Jesus. E hoje eu estar em cima do altar, ministrando a palavra, foi uma coisa que Deus falou assim, Deus sempre fala comigo e me lembra da onde eu saí. Deus sempre me lembra da onde tudo que eu precisei passar para que nada, o orgulho, o nariz empine, porque quantas pessoas a gente vê que ministram a palavra e tem o nariz empinado, que se acham maiores que os outros. E nunca deixei que isso acontecesse, porque Deus sempre me lembrou, sempre trouxe a minha memória. Porque estar ali ministrando a palavra, como eu falei, é um privilégio. É um privilégio porque quando eu sempre falo na igreja, quando eu vou abrir o culto, que nós temos que aproveitar quando estamos no culto. O culto é para adorar a Deus, em adoração, cultuarmos, termos uma conexão com nossos irmãos. E é um privilégio porque quantos lugares. Eu falei esse domingo passado que eu ministrei, eu falei que até Cristo ia falar agora, falar que é tanto país que não pode, porque foi falado tantas vezes isso, mas é uma realidade que poucas pessoas falam. Porque bastante lugares, países que querem falar sobre Jesus e não podem. Querem estar na igreja adorando e não podem. E os brasileiros, principalmente os brasileiros, não aproveitam isso. Não querem estar cultuando, não querem estar junto. Tanto que hoje eu tive uma conversa com a minha mãe sobre isso, que agora as pessoas falam, eu sou a minha própria igreja. E não querem estar na igreja mais. E é triste isso. Porque se eles pensarem que estar na igreja é estar junto com o meu irmão, é estar em comunhão Comunhão. com o meu irmão, é sentar à mesa, conversar. E a gente, infelizmente, nós temos visto a igreja diminuir muito. Na verdade, as pessoas não vão mais. Porque tem essa visão de eu sou a igreja, eu adoro na minha casa. E isso é completamente errado. Você falou da crise de ansiedade. Na hora me veio aquele louvor da Isadora Pompeu, sabe, ovelhinha? Que não se colhe fruto de árvore que não é machucada. Sim. É literalmente isso. Tipo, se a gente não viver aquilo, as dores, como é que a gente vai falar das dores para as outras pessoas? Exatamente. Não tem como. É que nem a gente já falou em vários podcasts aqui. Como que você vai chegar lá na frente e vai pregar sobre algo que você não vive? Exatamente. Tipo, não tem como, sabe? Não. E o que você falou da mente, também na hora me veio o Anderson na mente, porque ele sempre fala, né, que a única arma que o capeta tem, o capeta, o satanás, aí, sei lá como que vocês chamam esse coisa feio, hein? A única arma que ele tem contra a gente é o quê? É a nossa mente. É a nossa mente. Então, tipo assim, se você não tiver com a mente blindada, realmente, tipo, focado em Cristo, igual você falou, qualquer brechinha pra ele, ele faz um estrago. É o que ele precisa. Principalmente na geração de hoje. Tipo assim, a gente tem que cuidar muito da nossa mente. Sim. Porque ele joga coisas, às vezes, que você não tá preparado. Exatamente. Muitas vezes a gente não tá naquele relacionamento com Cristo. Então, tipo assim, fica mais fácil de você cair no que ele Sim. fala, né? E a mente, principalmente. Eu tive numa conferência em Sorocaba, na Filadélfia, e o pastor de lá o pastor Amarildo ministrou sobre desmentindo a mente. Porque a nossa mente, a gente vê bastante livros que falam que a nossa mente é o nosso maior campo de batalha. Porque tudo começa aqui, antes de vir pra cá, antes de vir pra cá. Porque nossa mente, ela gera ali o pensamento, ela mostra tudo. Então, nossa mente tem o poder até de mostrar um cenário na nossa imaginação. E o pastor falou sobre isso e desmentir a mente. Quando fala que não consegue, daí que a gente profetiza que vai conseguir. E um jovem passa por quê? Eu sou muito jovem para estar dentro da igreja. São muito jovens para estar nisso. Olha, meus amigos, estão lá em festa, estão na praça de eventos, estão não sei na onde. E eu estou aqui na igreja? Não posso fazer nada? E eles têm uma visão errada agora sobre isso. Porque nós ministramos e falamos que com Cristo nós temos a liberdade. Tudo posso, mas nem tudo me convém. E tudo é lícito, mas nem tudo eu posso fazer. E a palavra fala sobre isso. Tudo eu sou livre. Em Cristo eu tenho a liberdade. Mas nem tudo me convém. São escolhas, né? A gente escolhe. Exatamente. E por que a nossa mente? Porque a nossa mente quer que a gente faça aquela escolha.
Daí que vai do nosso espiritual. Em relutar contra os nossos pensamentos. Tantas vezes que eu estive na igreja e eu falei assim, mas ai, queria estar lá com meus amigos, em festa, bebendo. Queria experimentar. Graças a Deus, nunca experimentei. Graças a Deus, não passei por Amém. esse Glória a Deus. processo Aleluia. experimental, nunca passei. Mas eu fiquei um tempo, quando meus pastores foram embora, eu fiquei um mês sem igreja. E antes de abrir a church. E esse um mês, eu comecei a me envolver com as coisas do mundo mesmo. Só que as coisas do mundo que eu falo é sobre falar palavrão. Principalmente falar palavrão. Sobre escutar músicas que não me são necessárias, não me edifica. Que eu falo que eu escutava músicas tão depressivas que parecia que eu puxava a depressão grudando em mim. Mas é porque eu queria estar junto ali com o povo, junto com meus amigos. E Deus foi rapidamente, passou um mês, Deus, não, esse não é o seu lugar. Esse não foi para isso que você foi chamado. E eu fui procurar uma igreja antes dos meus pastores virem. E eu fui procurar uma igreja, tanto que eu quase entrei na aba. Eu quase fiz parte da comunhão aba. E quando meus pastores voltaram, eu permaneci, queria ficar com eles, que agora que é a Church Paz e Vida. Que esse ano faz 6 anos que nós estamos abertos. Então é novinho ainda. A gente fala que agora tá começando a andar ali. Eu não acho que os 6 anos já tá andando bem já, né? Já tá dando uns passinhos grandes já. Já. A gente é novinho ainda, então onde a gente passou ali e uma coisa que eu sempre aprendi foi sobre cuidar da minha mente. E o que todos os jovens precisam aprender. Cuide da mente de vocês. Cuide de vocês, porque a nossa mente é nosso maior campo de batalha. Porque a gente fala não, que a nossa mente fala sim. Então, e não desista de lutar contra você mesmo. Porque jovens hoje em dia não gostam de lutar contra eles mesmos. Não gostam de... É difícil. É difícil. E eles pegam, agora por causa de um celular, de uma rede social, as pessoas gostam de se espelhar em outras que estão lá longe. Que acabam nem conhecendo a vida deles. Mas eles se espelham. E eu quero ser igual. Quantos jovens que a gente vê aí que quer ser igual a um famoso? E isso é errado, porque eles não vivem a mesma coisa. O pastor Thiago que falou uma vez que ele fez uma pergunta, né? Ele tava pregando e tal, e ele perguntou: quem aqui conhece o Cristiano Ronaldo? Metade do povo levantou a mão. Aí todo mundo: vocês conhecem o Cristiano Ronaldo? Sim. Não. Vocês nunca viram ele? Vocês nunca conversaram com ele? Como vocês conhecem ele? Vocês conhecem que vocês vêem na internet. Isso não é aquilo que ele vive? Exatamente. Você não conhece a pessoa de verdade. Então, tipo assim, as pessoas se inspiram em muita coisa que, tipo... Até falar assim, que eu vi um vídeo esse dia de uma menina, que você falou da música, né? Que às vezes a gente cria um cenário, assim. E aí ela falava, assim, que toda vez que ela escuta sertanejo, parece que ela já passou por 3 traições, 3 separações, entendeu? Você cria um negócio ali que... Sim. Entendeu? Ai, meu Deus, ele me traiu. Mas você nunca namorou, criatura. Como é que te traíram? Entendeu? A gente cria um cenário, assim, que... Sabe? Bem Sim. fora do normal mesmo, bem fora da realidade. É até, tipo, a gente brinca assim, mas imagina, né, gente? Misericórdia. Mas é legal você contar, porque realmente, tipo, através de uma música, as pessoas acabam criando algo, sofrendo por algo que, tipo, nunca existiu. Exatamente. Aquilo nunca foi uma realidade. Sim. E agora você tinha contado um pouquinho também sobre o suicídio, claro, se você quiser contar, Sim. né? Foi uma crise de ansiedade, tipo assim, o que houve? Uma crise de identidade? Como que aconteceu, hein? Processo. Na verdade, começou que eu fui assaltado. Foi através de um assalto, eu entrei em desespero e passei por isso. Eu tinha uma mania com meus jovens, e como eu falei, sempre quis fazer o que eu não tive, então eu tinha uma mania com eles, e todo final de semana eu levava eles em uma praça pra gente jogar bola, ficar jogando vôlei. E nesse dia a gente foi, só que começou a chover. E eu fui me esconder, porque eu não gosto de ficar molhado. Eu fui me esconder. Nisso, chegou 2 pessoas e foram me assaltar. Só que eles chegaram calmamente, como se fosse amigo, sabe? Essa mania de a gente... E foi uma das minhas brigas internas. Acho que foi uma crise de identidade que eu tive. Porque eu sempre nunca vi lado ruim das pessoas. Sempre o lado bom. E naquele momento eu devia ter visto o lado ruim. Porque eles chegaram conversando, perguntando o horário. E eu tava com os 6 celulares no bolso. Que é dos jovens que estavam comigo. Só que, graças a Deus, que roubaram o meu e da minha prima. Que foi recuperado, graças a Deus. Nem era o iPhone na época, senão eu tinha dado mais desespero ainda. Porque é caro. Paga tão caro! Ai, meu Deus. Exatamente. E nisso eu passei pelo processo e quando eu
quando isso acabou esfriando o meu pensamento do assalto, foi: por que eu sou tão bom assim? Essa foi a minha pergunta pra Deus. Deus, eu sou tão bom porque isso aconteceu comigo. Eu questionei muito a Deus. E eu culpei Deus. E eu passei por esse processo até de culpar Deus. Pensei: Deus, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse justamente comigo? Eu não queria que acontecesse com ninguém, porque ninguém merece passar por isso, mas por que comigo? Eu sou uma pessoa que tô sempre com o Senhor, fazendo tudo pelo Senhor. Eu fiz essa loucura de questionar Deus. E Deus sempre em silêncio, porque eu falo que a gente vê cenários de bastante coisas e músicas que falam que até no silêncio Deus trabalha. E Deus sempre ficou em silêncio. Não me respondia, mas eu comecei. Foi a minha primeira crise de limite. Onde eu larguei tudo da igreja. Larguei tudo mesmo. Falei assim: não vou mais, eu não quero que ninguém fale mais nada da igreja pra mim. Eu até me cogitei sair da igreja. Eu falei assim: não quero mais. Só que foi um processo muito assim, porque eu culpei muito Deus. Culpei até a igreja, que não tinha nada a ver, coitado dos pastores, não tinha nada a ver. Mas foi. Eu culpei todo mundo. E isso desencadeou a crise de ansiedade. Que agora, conversando com a psicanalista ali do lugar que eu trabalho, eu entendi que foi um pós-traumático. Foi um estresse pós-traumático. Que eu achei que era uma crise de ansiedade, que veio como crise de ansiedade, que a gente conversou. E crise de ansiedade é uma dor tão ruim, porque a gente entra em desespero sem saber o porquê. A gente começa a pensar no futuro sem ter o futuro. A gente não sabe do nosso futuro. Mas o se, e se isso acontecer? E se isso não acontecer? E isso é a crise de ansiedade, de que dá um desespero. Eu cheguei até a tomar remédio para crise de ansiedade. Só que eu cheguei no ponto e falei assim: não, eu não vou aceitar isso pra mim. E não tomei mais o remédio. Porque a crise de ansiedade em mim não dava em se machucar, em manchas, mas trazia soluço. A crise de ansiedade trazia soluço. Eu ficava com soluço. Tanto que quando eu ia no médico, os Uber me conhecia: ah, é o menino que do soluço. Então eu pensei: meu Deus. Tanto que um dia eu tive essa experiência com Deus me respondeu, sabe como foi? Ele usou um Uber, um pastor de madrugada. Ele nem era daqui, mas ele tava aqui. E ele orou por mim. Ele falou assim, e a gente começou a conversar enquanto eu tava indo pro hospital, e ele falou assim: eu posso orar por você? Porque eu sei que isso não é uma doença pra você, mas conversando com você, eu sei que é uma seta maligna. No Uber. Eu falei assim: claro. A gente chegou até a minha casa, daí depois, e ele orou por mim. E eu senti um alívio tão grande que eu não tive soluço. Eu tomei o remédio por uma semana. Tanto que eu tenho uma cartela, não sei porque eu tenho uma cartela guardada do remédio, ainda que eu não tomei tudo, deixei uma cartela lá. E, e isso passou. E eu pude entender o porquê das pessoas acabarem desistindo quando tem crise de ansiedade. E quando uma dos processos de crise de ansiedade foi o pensamento suicídio. Eu tava em um processo onde tava todo mundo em minha volta e eu falava assim: não tem ninguém comigo, eu tô sozinho. Passei pelo processo da solidão, sem ter solidão. E eu falei assim: não. Tanto que eu escrevi cartas. Eu escrevi no. Na verdade, eu escrevi mensagem no celular. E eu enviei pra um jovem. Eu falo até agora, fico coitado de ter passado por tudo isso junto comigo. Mas era meu braço direito na rede de jovens. E eu enviei pra ele e falei assim: ó. Se chegar uma notícia e acontecer alguma coisa comigo, você tá com a responsabilidade de mandar todos os textos para as pessoas que tá escrito o nome. Eu falei exatamente isso pra ele. E ele falou bem assim pra mim: não vou enviar nada. E se você fizer isso, eu nunca vou te perdoar. Ele falou exatamente essa frase pra mim. E isso foi como uma seta ali, sim, só que foi onde Deus me trouxe a realidade. Foi assim: você tá querendo acabar com um processo que eu estou fazendo? E tudo que eu tenho pra você daqui pra frente. Pra você ter noção, um dia eu fui limpar a igreja. Antes do culto do ensaio do louvor, eu fui limpar a igreja. E eu coloquei uma faca em cima da mesa, na igreja. E eu ia me cortar. E Deus, na hora, Deus invadiu o lugar onde eu estava e falou: você quer acabar com o meu propósito pra você? Você quer acabar com o que eu tenho daqui pra frente pra você? E hoje eu penso: e se eu tivesse feito aquilo? Todos os propósitos que eu estou vivendo hoje, que eu teria encerrado. Por não
por acabar. E isso veio à minha memória, quantas pessoas desistiram porque não tiveram uma rede de apoio junto com elas. E eu tive. Meus pastores me ajudaram muito. Minha pastora me ajudou muito por passar por esse processo. Os jovens sempre esteve comigo. Depois, quando eu contei pra eles, eles assim, mas por que você não pediu nossa ajuda? Por que você não fez isso? E eu tive uma rede de apoio. E a primeira vez que meus pais souberam disso foi através de um vídeo que eu fiz. Porque eu uso a rede social pra me ensinar isso. Pra me mostrar que as pessoas precisam procurar ajuda. E eu nunca tive coragem de falar para meus pais. E através de uma ministração, de um vídeo que eu fiz em ministração, meus pais souberam disso que aconteceu. Até souberam sobre o processo que eu tava passando, que eu nunca tinha contado para eles. Foi na onde eu vi que a minha família é minha rede de apoio também. É a minha principal rede de apoio. Sei que tem muitos jovens que não têm uma rede de apoio na casa, que os pais falam assim, mas isso é frescura. Isso nem é real. Você nem sabe o seu sentimento, você é jovem. Quantos jovens já ouviram isso? Você nem sabe o que você sente. E por isso que existem muitos jovens machucados, que nem a gente falou no início. Quantos jovens que vão na igreja estão todos feridos, machucados, mas principalmente porque foram machucados na casa e ouviram isso. Você é tão jovem porque você nem sabe do que está vivendo, você nem sabe o que você está sentindo. O problema, na verdade, é que muitos hoje não se machucam lá fora, como você falou. É lá dentro. Exatamente. E esse que é o problema, porque você convive com a pessoa, você vê a Exatamente. pessoa. Então você fica tipo, nossa, essa pessoa falou isso pra mim. Nossa, que difícil. Eu falo assim porque a gente já teve esse tipo de conversa, sabe? Tipo assim, ele falar e eu olhar pro meu pai e falar, gente, tem que perdoar meu pai, eu não consigo perdoar meu pai. Ele falou isso pra mim, vou bater nele. Ficar com aquele peso, não, vou chegar lá em casa, vou dar na cara dele, vai ver isso. Aí chegava em casa assim, dava aquela encolhida, tipo, deixa eu ficar quietinha aqui, sabe? Deixa quieto, né? Não compensa, melhor. Vamos esquecer esse assunto, né? Pra que isso? Só que, tipo, parece que quanto mais a gente foge do assunto, mais o assunto vem. Sim. Porque daí Deus fica, sabe, incomodando a gente, tipo, perdoa tal pessoa. Não tem necessidade de você guardar, isso vai fazer mal pra você. Exatamente. Entendeu? Então, assim, os jovens estão chegando realmente machucados porque coisas acontecem dentro de casa. Sim. Coisas que, tipo, que nem você tava contando do Rafa, né? Eu vi a história do Rafa e nem imaginava. E realmente, a gente olha para as pessoas sorrindo, sabe? Às vezes, o Bruno até que brinca, às vezes, até que ele fala, porque eu fico dando risada de tudo, porque sempre foi meu jeito de fugir dos problemas. Ele fala brincando assim, mas tem muitos jovens que estão assim. Tipo, você vê assim, dando risada, depois você começa a conversar, a pessoa começa a contar a vida dela, você fala, meu Deus, eu nunca imaginei que essa pessoa passava por isso. Então, realmente, tipo, é que, na verdade, muitas pessoas vêm pedir ajuda como algo errado. Sim. Como, eu falo por mim, geralmente, tipo assim, pra mim, eu falava que pedir ajuda era se sentir fraco. Eu sou fraca, por que eu vou pedir ajuda? Eu sou forte, eu consigo sozinha. Só que eu cheguei a tantos pontos, que nem você falou, que eu via, não dá sozinha. Sozinha não vai. Então, eu precisava de alguém ali, nem que fosse uma pessoa. Porque, que nem a gente fala, é bom orar por si mesmo. Mas é bom quando tem outras pessoas orando. Sim. Parece que aquilo te fortalece, sabe? Saber que as pessoas estão ali, sabendo que, tipo, nossa, eu preciso de ajuda. Eu vou pedir pra outra pessoa que eu sei que essa pessoa vai me ajudar. Então, realmente, ter esse apoio, né? Sim. Agora, pra gente despesar um pouquinho. Nem sei se existe essa palavra, despesar, meu Deus. Nossa, só eu criando palavras no vocabulário brasileiro. Eita, Glória. Mas, assim, só pra gente, né, dar uma fugida desse clima pesado, assim, né? Fala um pouquinho sobre os seus projetos aí do ano, seus sonhos. Tem mais algum ministério aí que queima no seu coração aí, que Deus já te mostrou aí que você quer mais pra frente? Meus projetos, é uma pergunta bem interessante sobre meus projetos. Sabe, no início do ano a gente sempre faz, né, nosso projeto de vida. Fazer umas metas aqui. E esse ano foi totalmente o contrário do que eu queria. Eu falo que a minha vontade nunca é feita minha vontade. Desde 2023 eu tive uma experiência com Deus, onde na virada do ano eu falei assim, Deus, ano de 2023, a minha vida é totalmente controlada pelo Senhor. Meu Deus, por que eu fiz isso? A gente fica com aquele ponto depois, nossa, pra por que quê? eu fiz isso mesmo? E eu passei esse processo de ter o controle inteiro da minha vida nas mãos do Senhor. Eu nem planejo mais o meu ano, porque eu sei que Deus vai guiando, assim, conforme vai acontecendo. Então, o meu projeto esse ano era, eu falei assim, que meu projeto era o meu projeto maior era tirar minha carta de habilitação. Ô, glória, E quando eu aleluia. comecei a mexer, minha mãe passou por um processo de paternidade onde ela não foi registrada pelo pai dela, meu avô, e depois, antes dele morrer, ele registrou ela.
E eu fui pra mexer com as minhas coisas, mas é muito caro. Então, não, esse ano não sem carta. Vamos orar para que ano que vem dê certo em nome de Jesus. Exatamente. E eu sou muito. Deus sempre me ensinou a ser dependente. Ser totalmente dependente dele. Eu fiquei 1 ano parado sem trabalhar. E esse 1 ano que eu fiquei parado sem trabalhar, Deus, ele foi totalmente. Como fala? Ele proveu tudo. Eu tenho contas pra pagar. E esse 1 ano eu tinha conta. E Deus proveu. Deus me deu a direção onde eu montei meu escritório de designer gráfico. Que eu sou designer gráfico, eu sou mídia social. Então, Deus me ensinou tudo que eu aprendi sobre tecnologia. Tudo que eu até falo pro Zinho e pro pastor Jefferson, que eu nunca fiz nenhum curso de informática, de designer. Eu aprendi tudo sozinho. Na verdade, Deus me capacitou para aprender tudo. Porque eu aprendi a fazer uma imagem de um post pra igreja. Trabalhando na igreja, servindo, e eu aprendi. Então, o meu projeto esse ano era montar um escritório, montar uma papelaria. E Deus falou assim, não. Você vai trabalhar no instituto como voluntário. E eu trabalho no grupo Xaropinho, que o meu pastor é responsável de lá. E eu sou voluntário lá. Onde eu tô ali ajudando. E eu conheci a JRM. Que eu tô me dando bastante oportunidades de estar junto com eu tô cuidando da Instagram da rádio. Nunca imaginei que eu estaria fazendo rádio. Eu estou fazendo rádio junto com o meu pastor. E eu nunca imaginei uma coisa que eu falei assim, que a gente jovem fala que é coisa de velho, né, rádio. E Realmente. E hoje Então, eu vejo que não pastor, um abraço, viu? Te love, viu? Brincadeira, essa zoeirinha. E hoje O senhor é novo, o senhor tá nos 30, né? Tá novo ainda, rapaz. Esquece que eu falei. e hoje eu Foi pensamento intrusivo. foi automático, né? Foi automático. Esquece, vamos tirar essa parte. E hoje eu aprendi isso. Que até fazer rádio, Deus tá ali, quem tá ouvindo. Tanto que eu falo que quando eu vou falar na rádio, eu não tenho nada planejado. O pastor traz uma palavra pra ele, pra fazer, e ele joga pra mim. Joga pra mim falar alguma coisa. E Deus, ele é tão perfeito que ele fala tudo. A minha fala não é minha, é totalmente do Espírito Santo. Então, na rádio, quando eu tô ali com o meu pastor, ele joga pra mim assim, vem assim na minha mente, assim, tudo que eu tenho que falar e eu falo. Hoje em dia, eu não escondo nada. Que a gente tem uma mania de prender o Espírito Santo, né? Filtrar o Espírito Santo. Assim, Deus, eu vou falar isso e isso. Não. Ai, eu não quero falar isso pra ele, não. Imagine. Exatamente. Eu vou falar isso mesmo, eu nem sei. Ai, que vergonha. E eu aprendi isso a não filtrar mais o Espírito Santo. Eu não filtro mais. Deus mandou falar, tô falando. Só vai. Só vai. Seja o que Deus quiser. Exatamente. Amém. Porque a gente... Se mandou falar é porque algum motivo tem. Exatamente. Se mandou falar é porque alguém quer ouvir. Tem que estar ouvindo. Tanto que eu abri o culto esses dias em Naum. Nunca li Naum. Eu até brinquei com a pastora Karina. Eu falei, pastora Karina, nunca li Naum. Nem sabia que tinha na Bíblia. Tem esse nome na Bíblia? Ai, agora eu quero procurar, porque nem eu sabia. Misericórdia. E eu li Naum e falei assim, nossa, o livro de Naum é tão top, é tão interessante. E eu abri o culto ali e foi. Depois eu comecei assim, não preciso estudar sobre Naum agora, né? Pra saber quem foi Naum, porque a gente acaba não conhecendo. Mas meus projetos de vida sempre é o Espírito Santo que conduz. Eu nunca não faço planos mais, porque igual a gente fala que o errar do ser humano é fazer os planos, mas Deus faz o que ele quer, a vontade dele. E aí Deus acaba fazendo a vontade, assim, às vezes eu não quero, às vezes eu não quero. E a rádio, eu falei assim, quando eu vim, eu falei assim, pastor, eu não quero fazer. Ele chegou no dia da rádio ao vivo e falou assim, Vitor, já vou passar pra você. E foi. Só vai. Só vai. Mas é legal você contar assim, porque tem gente assim, sabe? Quando começou a rádio, trazia eu assim, e aí do nada, fala aí, Manu. Eu, falar o quê? Não, agora a Manu vai trazer um versículo. Trazer um versículo? Mas nem preparei nada, entendeu? Vai no automático ali. Uma pessoa aí, não vou citar nomes, assim, sabe? Um tal de pai aí. Mas não vou citar nomes, não, porque eu acho que não precisa, né? Não tem necessidade disso. Mas é, tipo, sabe? E, tipo, dele Sim. falar assim, na hora, fale tal versículo. Aí eu fico assim, por que esse versículo? Tipo, questionando assim. Fala esse versículo. Aí eu vou e falo esse versículo. Então, tipo assim, Sim. eu ainda tenho um pouquinho desse. Não vou mentir, né? Tenho um pouquinho desse, ficar aprendendo assim, sabe? Não vou falar isso pra essa pessoa, não. Nem conheço a pessoa. Quem que é esse? Nunca nem vi, entendeu? Mas realmente, eu
falo que essa é uma das partes que eu preciso tratar. Eu melhorei muito nisso, mas ainda tem muita coisa pra melhorar. Ô, Deus, ajuda aqui, dá uma força. Que eu falo que às vezes as pessoas, principalmente dentro da igreja, entrou um jovem ou uma mulher lá que precisa apenas de um oi ou um oi, tudo bem? E pra ela foi uma coisa tão perfeita, porque que nem a gente tava conversando, nós somos a Bíblia que muitos podem ler. Às vezes uma pessoa nunca chegou a ver a Bíblia, nem tocar na Bíblia, mas ela conhece Jesus através da nossa vida. Então nós somos a Bíblia que talvez uma pessoa seja a única coisa que chegou perto. É, bem isso. Bom, acho que agora a gente vai dar um intervalinho aí, né? Pra nós molhar as palavras. Acho que já dá pra dar um intervalinho, né? Senão nós vamos ficar com a boca seca aqui daqui a pouco. Misericórdia. Mas então a gente vai dar um breve intervalinho e a gente já volta. Aproveita pra você comer alguma coisa, se você estiver com fome. Inclusive, se alguém quiser mandar alguma coisa pra mim comer também, que eu também tô com fome. Brincadeira. Mas é isso, a gente já volta, é rapidinho. Boa noite, boa sorte. No Shekinah Repórter de hoje você vai descobrir a vida de um podcaster, como vivem, o que comem, o que será que tanto bebem nessa caneca e como sobrevivem nesse mundo tão louco da internet. Boa noite, Glória Manu. Primeiramente, boa noite, Zinho Chapelin. Boa noite, amigos. É com grande satisfação que estamos aqui novamente, assim como nas terças, nos sábados, trazendo um conteúdo relevante para os nossos cristãos. Se você aí quer ajudar o nosso Shekinah Repórter a crescer e ser um Shekinatinho, clique no botão Seja Membro. Dessa forma você obterá vantagens exclusivas sendo um Shekinatinho Plus. E também temos a opção para você que quer se tornar um Super, Hiper, Mega Blaster Shekinatinho Golden. Bem, por hoje é só, pessoal. Glória Manu. E é com muito prazer, né, que a gente está aqui todas as terças, todos os sábados. Por isso, deixe o seu like e se inscreve no nosso canal. Acompanhem também o Shekinah Repórter em todas as nossas redes sociais. Shekinah Repórter e você. As notícias de Deus para todo mundo, diretamente para a sua casa. Até a próxima. Confira agora nossos amigos e parceiros da Rádio JRM e do nosso podcast Shekinah. Aqueles que semeiam em terra fértil e que contribuem para o nosso crescimento. Ouça também a nossa rádio pelo nosso site, pela Alexa e pelo nosso aplicativo e peça o seu louvor. Seja você também um dos nossos amigos e parceiros. Entre em contato conosco pelo nosso telefone. Cala Onda Confecções. Transforme a sua empresa com a moda corporativa e se torne referência. Queremos agradecer ao Anderson Moya e toda a sua equipe pela parceria. Na Óticas Vivace, cuidamos de cada detalhe para que você tenha a melhor experiência. Armações exclusivas e tecnologia de ponta para te proporcionar o melhor atendimento. Vem para Vivace. Um grande abraço para o nosso amigo Léo Rocha e toda a sua equipe da Óticas Vivace. Sabe quando dá o horário do almoço e te bate aquela fome? No Restaurante Ribeiro você encontra comida caseira, um buffet maravilhoso e o torresmo mais famoso de Itapeva. Um abraço pro João e toda a sua equipe e obrigado pela parceria de sucesso. Kadosh Music, há mais de 14 anos oferecendo a melhor experiência com equipamento de alta performance em áudio e som. A Kadosh agora é o nosso patrocinador oficial do podcast Shekinah e da Rádio JR. Tubarão Piscinas, sua melhor opção. Satisfação e qualidade fazendo tudo para você. Quero agradecer o Luiz e toda a sua equipe pela parceria. Gi Saboaria Artesanal, tudo feito com muito amor e carinho para você presentear quem você ama. Faça seu orçamento. Estúdio Márcio Moreira, o personal das estrelas. Um abraço para os nossos amigos Márcio e Denise. Viação Bags, a bag para o músico que procura qualidade premium. Tudo feito à mão, com muito amor, com muito carinho para vocês.
Acesse o QR Code e faça as suas compras. Grupo Renovo, seja você também um agente de renovação. Queremos agradecer ao pastor Márcio e o pastor Fabiano. Moriá Farma, tudo em medicamentos e perfumaria. Quem ama, cuida. Por isso, nós cuidamos de você. Mercado Itamar. Aqui você compra mais. Um abraço especial para o seu Itamar, Patamara e todo o pessoal da cidade de Itaverá. Colégio Leme, conhecimento e valores que transformam o seu futuro. Um abraço para os nossos amigos, Pastor Ney e Meire. Padaria Pão da Vida. Uma variedades em doces, lanches, pizzas, bolos e pães. Entre em contato com eles. Acesse o QR Code. Um grande abraço para o nosso amigo Rodrigo Ferraz. Você sintoniza a rede JRM. Estúdios de podcast Shekinah. Produzindo conteúdo para toda a família. Juntos somos o Sistema de Comunicação Cristão. 24 horas levando o amor de Deus até você. Voltamos. Ai, como é legal estar aqui novamente. E agora voltando pro nosso bate-papo aí, né, Vitor? Já contou um pouquinho da sua história, dos seus planos. Agora conta pra gente aí, era seu plano estar aqui? Como que você conheceu a gente? Como que você chegou até aqui, né? Que você falou que agora você tá trabalhando também aqui na rádio, né? Conta pra gente um pouquinho aí pro pessoal entender a história. Eu conheci o Shekinah Teens e através da rádio, através do Shekinah Teens eu conheci a rádio. Conheci através do Nicolas, num podcast, um vídeo no Instagram do Nicolas Miranda. Ele tava aqui e eu conheci Shekinah Teens e eu comecei a acompanhar. E já fazia um tempo já que eu tava acompanhando, eu falei assim, nossa, será que um dia eu vou chegar no nível de estar lá sendo entrevistado pela Manu, que tá lá na frente e foi esse, hoje, pra mim, tá sendo, quando eu cheguei que eu tava muito nervoso porque eu nunca imaginava chegar a ser entrevistado num podcast. E esse ano eu iniciei o ano falando assim que eu iria fazer. E no segundo semestre, eu comecei em julho a gravar vídeos pra internet falando sobre a palavra de Deus. Eu montei o canal, mas agora vai ficar fechado. Falando sobre vida com Deus. E eu acabei gravando um vídeo lá falando qual é a dificuldade dos jovens de estar dentro da igreja. E aprender isso. E eu comecei a ministrar e foi aí que eu começou a acontecer, Deus começou a movimentar, Deus começou a fazer, que o pastor Jefferson foi até o Instituto Grupo Xaropinho, e foi lá conversar com o pastor Rony para tentar trazer o pastor Rony para cá, tentar lá fazer alguma coisa pro pastor Rony vir, e o pastor Rony, ele pegou um dia de podcast pro Instituto e a rádio 3 vezes por semana. Foi que nem que eu falei sobre isso e eu falei que eu não imaginaria estar na rádio. Nunca imaginei falar na rádio ou estar num podcast e estar trabalhando para uma rádio. Porque eu tentei entrar em uma rádio e não deu certo. E eu nunca pensei em estar num podcast. Eu sempre quis montar um. Tanto que quando uma das coisas que o pastor Rony fez quando ele assumiu e começou a trabalhar na rádio junto aqui na JRM, ele falou, Vitor, se prepare que você vai ter um podcast seu, que você vai falar.
Daí eu falei assim, pastor, mas o que eu vou falar? O que eu vou fazer? Eu não tenho a mínima ideia. Ele falou assim, não sei. Mas se prepare que um dos meses vai ser o seu podcast. E eu falei, pastor, tá bom. Daí eu comecei a trabalhar, comecei a pensar. Já fui eu lá, né? Que a gente é ansioso, né? Jovem não tem crise de ansiedade mais. A gente é ansioso. Eu falo, como diria o pai, né? A gente não é ansioso, a gente fica na expectativa. Exatamente, isso. Daí eu já fui lá pesquisar lá, ver o que tava na alta, o que não tava. E podcast jovens é muito pouco que tem. E aqui em Itapeva tem o Shekinah Teens e eu vi assim, nossa. E tem tantas histórias de jovens, né? A gente falou sobre o Rafael. Eu não imagino, eu já conhecia o Rafael de longe e eu não imaginava que a história do Rafael era daquele jeito. Não conhecia ele e a gente tem essa mania, né, de jogar sem conhecer, jogar o livro sem ler. Então, e eu tava escutando o podcast esses dias e eu vi a do Rafael, e falei assim, meu Deus, como Deus trabalha em vida dos jovens e a gente acaba nem vendo. Então eu não imaginava. E é muito feliz, eu tô muito feliz de estar aqui. E nervoso também. Então eu sou um pouco assim, fico dos dedos aqui mexendo. Mas é porque eu tô muito nervoso. Foi legal você entrar nesse assunto pra gente poder contar essa grande novidade. E antes de contar essa novidade, né, eu senti aqui de contar pra vocês que eu orei muito, porque como vocês perceberam aí, a gente deu uma sumida no Shekinah Teens, né? E eu orei muito pra Deus, tipo, Deus, é isso mesmo que o Senhor quer pra mim? E aí, o que eu faço agora? Tá parado. E Deus trouxe muita paz pro meu coração e ele disse, filha, deu seu tempo, você cumpriu a sua parte. Agora, relaxa que tá nas minhas mãos, agora é eu que vou conduzir. Falei, eita glória. E eu e meu pai, a gente conversou muito sobre isso, né? A gente sentou pra conversar, ele chegou e falou pra mim, filha, e aí, a gente vai continuar, a gente vai colocar outra pessoa, como é que vai ser? E nós dois tava muito tranquilo em relação a isso, sabe? Até tava brincando com o Vitor nos bastidores, né? Falei, meu pai tava mais desesperado que ele falou, você já pensou em alguém pra pôr? Falei, não, pai, não pensei em ninguém, porque realmente eu não tava preocupada com isso. Se o Senhor trouxe paz pro meu coração, porque ele já tinha algo preparado. No momento certo, na hora certa, a pessoa certa. E hoje, contando pra vocês a novidade aqui, estamos no último episódio da terceira temporada, né? O episódio 6, porque iremos passar o nosso microfone aí pro Vitor. O Vitor vai estar assumindo o nosso podcast aí. Então, espero que vocês recebam ele muito bem. Tenho certeza que ele vai brilhar aí, porque o brilho não é sobre ele, é sobre o Espírito Santo, mas tenho certeza que Deus vai estar conduzindo aí, que muitos jovens vão passar por aqui. Quem sabe eu não volto também contar a minha história agora, né? Porque tava todo mundo aí zoando, né? Ai, porque a Manu não conta a história dela. Que não sei... Vai que eu volto contar a minha aqui, né? Sei lá, deixa no ar agora isso daí, né? Mas contar essa novidade pra vocês e deixar bem claro pra vocês que o Shekinah Teens, ele nunca foi sobre a Manu, nunca foi sobre o Zinho, sempre foi sobre Jesus. Então, que vocês não vejam isso como algo ruim, porque o podcast tem que continuar, o propósito não é nosso. O podcast não é nosso, meu pai sempre falou sobre isso, né? O podcast não é nosso, ele é de Deus. Então, assim, que vocês realmente recebam o Vitor, assim, de coração aberto, assim, entendeu? Vocês apoiem ele. Até já pedi pra você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, se você tá vindo pela vida do Vitor aí. Já aproveita pra você seguir a gente também nas nossas redes sociais, vai estar aparecendo aqui. Tem ainda as redes sociais? É tanto tempo que eu não vejo, então vai aparecer aí em cima, entendeu? Então, que vocês realmente apoiem ele nesse momento, porque, que nem ele falou, ele tá nervoso, né? Ele tá começando. Então, assim, realmente falar pra você, Vitor, que nem a gente conversou nos bastidores, que você precisar aí, eu vou estar aqui. E vocês também aí, continuem me seguindo, que eu vou continuar compartilhando o conteúdo do Shekinah Teens também. Shekinah Teens no coração. Amém, Senhor. E boa sorte pra você aí, pra falar esse bordão toda vez, porque eu passei cada perrengue, cada vergonha com esse bordão. Parece um negócio tão fácil. Mas é isso, Vitor. Espero que nessa nova etapa aí você brilhe aí, que Deus te use poderosamente aí, que os jovens aí possam sentir, né, a presença do Senhor através da sua vida. E é isso que eu tenho pra te falar e te perguntar, né, como que você tá se sentindo, como é que tá a expectativa aí. A gente falou sobre o Espírito Santo, né, e exato momento o Espírito Santo já trouxe à minha memória, que eu acabei de falar, né, a gente tava conversando nos bastidores e eu falei que, e eu acabei de falar também que o meu pastor disse que eu teria a oportunidade de participar, de estar à frente de um podcast. Não imaginava que era o Shekinah Teens, porque o Shekinah Teens ele é muito famoso, né? E... Eita glória! Ó, tudo pra honra e glória. Ô, Senhor, estamos conseguindo, hein, ó. E quando eu recebi a proposta, foi muito... Deus confortou totalmente o meu coração, porque uma das coisas que eu falei pro Zinho foi...
era exatamente o meu objetivo esse ano. Foi o que eu falei pra Deus. Falei assim, Deus, eu quero fazer um podcast onde jovens venham conhecer o Senhor. Porque esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso foco. Não é nada sobre o Vitor. Não é nada sobre mim. Mas tudo sobre Jesus. Tudo que Jesus faz. Tudo que Jesus é. E esse será... Tô muito feliz mesmo de fazer e ver que o Espírito Santo está conduzindo. Não tá sendo nada do nosso carnal. Não tá sendo nada da Manu. A Manu largou, não quer mais. Não. É porque é um propósito... Se encerrou, um propósito está iniciando. E Amém. com certeza você vai vir como convidada. Eita, Glória, ó. Manu já tá confirmada aí nas próximas Já tá temporadas. Não sei confirmada. qual, mas aí, ó, já tô confirmada junto. Então, vocês fiquem espertos. Vocês querem conhecer a minha história agora? O momento chegou, galera. Uhul! Chegou a minha hora de sentar do outro lado agora. Ai, tô tão animada. Ai, gente, acho que vou ficar nervosa também. Ai, igual eles. Mas é isso, agora eu vou pegar meu pequeno microfone aqui. O podcast é todo seu, Vitor. Vá, Obrigado, Manu. brilhe, que Deus te use e tenho Amém. certeza que vai continuar sendo bênção. E acho que agora, pra encerrar, o Vitor vai ter que falar o bordão sozinho. Êêêê! Só pra nós ver se ele aprendeu. Uhul! Ainda não, Manu. Ai, Manu querendo já me colocar ali. Difícil. Não, brincadeira. Mas de verdade mesmo, eu tô realmente muito em paz, porque te conhecendo, assim, eu vejo que você vai longe, entendeu? Amém. Porque, que nem eu falei pro pai, uma das coisas que eu tava mais confiante, falei, pai, ele é muito bom na comunicação. Não tem nem perigo. Esse aí, ó, vai tranquilo, não vai precisar nem se esforçar, ó. Porque realmente dá pra ver que quando você fala de Deus, você fala, sabe, com uma leveza, assim. Então, realmente, tenho certeza que vai continuar sendo bênção, que muitas vidas vão passar por aqui ainda. Já tô confirmada, galera. Fiquem espertos aí. Eu vou voltar. Já tava até zoando aqui com o Vitor. Já falei que na próxima vez que eu voltar, provavelmente a gente vai aposentar meu pai também, tá bom? Então fiquem tranquilos, a gente vai tirar ele logo. Sei que tá ficando velhinho, tá ficando meio caduquinho, mas, gente, calma. Vamos deixar ele mais um pouco, entendeu? Vamos deixar ele ficar ali mais um pouquinho, tá bom? Mais uns 2 anos aí, né? Brincadeira, mas é isso, né? Segurazinha, pequeno gafanhoto. Olha lá, já mordeu aqui já. Depois na conversa, viu? Depois na conversa. Mas é isso, então. Então, que vocês continuem aí, seguindo a gente aí, acompanhando nosso conteúdo, né? E que você continue, assim, sendo edificado, né? Pelos podcasts, porque sempre foi bênção, né? Então, só vai mudar o apresentador, gente. Vai continuar sendo bênção, Jesus vai continuar aqui dentro, entendeu? Fique tranquilo. E se você até esqueci de falar, se você ainda não compartilhou esse vídeo também, já compartilha com geral aí, com seus amigos, seu papagaio, seu periquito, seu cachorro, sei lá com quem você vai compartilhar. Com a sua avó também, nem sei se ela tem celular, mas compartilha com ela também aí, entendeu? Bota todo mundo pra assistir aí, porque é isso, né? É. Não tem mais o que falar, né? Tem mais alguma coisa pra falar Foi ainda? uma das coisas que eu quero falar que eu vou dar uma continuidade ao que a Manu já fez. Que a Manu já deixou. Porque a Manu, ela preparou o chão. Agora a gente vai subir. Amém, glória a E Deus. eu creio, e nosso alvo, o meu alvo e o alvo da Manu, que sempre foi aqui, a gente tava conversando nos bastidores, a gente falou que o nosso alvo sempre é Cristo. Sempre foi Cristo. Sempre foi falar sobre Jesus, quem é Jesus. E o podcast vai continuar. O Shekinah Teens vai falar tendo o foco principal, que é Jesus. E que Jesus faz através de nós, e através dos jovens que passam por isso. Então, já se inscreve no canal. Se você é inscrito ali, que a Manu permaneça inscrito. Pelo amor de Deus, por favor, não se inscreva. Porque eu sei o que Deus vai fazer será muito mais do que aquilo que a gente pensa e que aquilo que a gente imagina. Amém? Sim, glória a Deus. Você quer que a gente fale o bordão? A gente pode encerrar sem falar o bordão. Não tem necessidade, Não, né? você. Eu nem lembro mais do bordão. Bota na tela aí que eu não lembro mais. Qual que é o bordão? Vai, você fala Shekinah Teens e eu falo Jovens Cristãos. Pode ser? Tá, quem Vai. primeiro? Você primeiro, vai. Shekinah Teens. Jovens cristãos cheios da presença de Deus. Aê! Saiu sem errar. Glória a Deus, Senhor. É pra aplaudir de pé, igreja. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E como eu já falei, né? Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal aí pra você ficar por dentro de todas as novidades que vão vir por aí agora, né? Segue a gente também nas nossas redes sociais, que é Shekinah _ Teens _ É isso, né? Ó, sempre esqueço, dessa vez eu lembrei. Aí segue a gente lá também pra você ficar por dentro dos cortes também que vão rolar depois desse podcast. E é isso, galera. Ficamos por aqui. Tchau, gente. Tchau.